Boa tarde a todos. Agradeço a presença de vocês. Eu deixei esse pequeno aviso aí, falando das palestras que são gravadas aqui no Caminheiros. Vocês colocando lá na internet, no YouTube, Caminheiros da Luz, vai ter lá o canal do YouTube do Caminheiros, onde tem as palestras que nós gravamos aqui. Se você entrar Paulo de Tarso Espiritismo, também lá no YouTube, você vai ter, além das palestras aqui do Caminheiros, algumas palestras do SECA, do Centro Espírita Caridade por Amor, e também as palestras gravadas na Associação Médico Espírita, os encontros que tem da AME, tá? Do ano passado, desse ano, aliás, do ano passado, desse ano ainda não aconteceu, que a gente posta para que vocês possam assistir e indicar também para os amigos, ok? Bom, hoje nós vamos conhecer um pouco mais, ainda para quem não ouviu falar, do médium português Fernando de Lacerda. Ele nasceu em 1865, em Loures, perto de Coimbra, né? Perto de Lisboa, e desencarnou no Rio de Janeiro em 1918. Foi um médium muito importante, porque ele desenvolvia uma mediunidade, entre outras que ele tinha, a principal dele era a psicografia mecânica, que é uma coisa muito rara, que é a pessoa, o médium, ele fica conversando com a pessoa sobre qualquer assunto e tem um papel, ele vai escrevendo ali sem prestar atenção no que está acontecendo, né? Às vezes ele escrevia com as duas mãos, inclusive, né? Essa é a mediunidade de Fernando de Lacerda. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele, né? Então, como eu disse, ele nasceu, né, em Loures, próximo a Lisboa, e devido à dificuldade dos pais, na cidade onde ele morava, ele foi para Lisboa morar com um tio abastado, que tinha uma fábrica, né? E ficou lá com esse tio dos 13 até os 19 anos. Dos 13 aos 18 anos, ele foi simpatizante do Partido Republicano, né? Nós sabemos que depois que terminou a monarquia em Portugal, começaram esses movimentos e a partir de 1910 nós vamos ter, né, a República em Portugal. E ele começou a se aproximar desses jovens da época e gostou, né, deles, né, da maneira deles de ser, e começou a se envolver. Mas depois ele foi vendo, foi observando que esses políticos da época, ele percebeu que não eram aquilo que mostravam, que falavam. Ele percebeu muita gente reunida para maldizer, para falar mal dos outros, brigas, tentando enganar um ou outro. Então ele percebeu que não era lugar para ele ficar. Inclusive, ele recebeu até uma das pessoas ali, dita amigo, né, entre aspas, sugerindo que ele roubasse o próprio tio, né, que o acolheu, tá certo? Então repare as companhias que ele tinha ali em Lisboa. Então ele não quis, né, disse que até dos 13 aos 18 ele foi republicano, depois já não foi mais, né, porque ele não gostou do que ele viu com aquelas pessoas que ele compartilhava ali, tá certo? Depois ele retorna para Loures, porque o pai ficou viúvo e tinha outros irmãos, e ele vai para auxiliar o pai, cuidar os irmãos novos, tá certo? Então, repare que o Fernando de Lacerda, ele já era um espírito bom. Então, como nós já comentamos também, quando Kardec codificou a doutrina espírita, ele já era uma pessoa boa, uma pessoa que pensava nos outros, que não era egoísta, não é? Então, o Fernando de Lacerda também era assim, não é? E ali ainda não se falava de espiritismo, ele não tinha, né, nenhuma ligação com a doutrina espírita, tá certo? Quando ele retorna a Lourdes, ele vai, né, e fundou a Associação dos Bombeiros Voluntários, e o trabalho dele, a sua dedicação, ele se tornou o primeiro comandante desse corpo de bombeiros voluntários, lá em Lourdes. E depois vai ajudar também, escrevendo no Jornal do Bombeiro e o Jornal do Alentejo. Ele vai ali estar como sendo o redator do jornal, então ele vai contribuir com alguns textos ali, falando sobre a cidade, as coisas que aconteciam naquela região. Então esse aí foi o primeiro contato, pode-se dizer assim, do Fernando com a questão da escrita, né? Bom, em 1889 começa a manifestar a mediunidade de Lacerda. Ele nem conhecia isso, não sabia o que era. O que aconteceu com ele?
ele recebeu com surpresa, porque um dia o braço dele, sem a sua vontade, começou a escrever. Começou a escrever e ele ficou, não tinha controle sobre aquilo, e começou a sair um texto, que ele começou depois a ver o que estava sendo escrito, não é? E olha o que acontecia, a entidade que estava escrevendo, ele conheceu o encarnado. Era uma pessoa que ele conhecia. E ele percebeu que o texto era próprio daquela pessoa e a assinatura também era daquela pessoa. O difícil foi a mensagem que ele recebeu. Olha lá. Né? O teor dessas mensagens, sarcástico e injurioso contra o próprio médium. Quer dizer, estava xingando, falando mal do próprio médium que estava escrevendo as mensagens dele. Quer dizer, não era uma entidade que ele gostaria de ter por perto. Mas pelo que eu li, ficou com ele um bom tempo ainda acompanhando, querendo escrever através dele, não é? E esse foi o primeiro choque que Fernando de Lacerda teve com a mediunidade que ele ia desenvolver até o final da sua vida, que é a mediunidade, a psicografia mecânica, tá certo? Bom, e como é que ele era? Isso aqui saiu, né, numa edição do jornal, né, do Bombeiro. Como é que ele era? Como é que era essa personalidade do Fernando de Lacerda? Presença agradável, voz calorosa, insinuante, extremamente simpático, dotado de uma atividade constante, com ar galhofeiro e um eterno sorriso. Cativa logo com quem ele trata, porque se vê naqueles olhos traquinas um fundo de alma cheio de bondade e de amor. Quer dizer, era uma pessoa alegre, comunicativa, fácil de você conversar, se dava bem com todo mundo, né? Tinha aquele jeito brincalhão, mas no fundo era uma pessoa caridosa, que nós vamos ver daqui para frente as atitudes que ele tomou com relação aos seus semelhantes, certo? Olha aí, e aí ele volta para Lisboa, né? Em 1898, ingressa na Polícia Administrativa do Governo Civil. Então está aí uma imagem dele vestido ali, todo fardado, né? Da polícia. E ele também ficou, enquanto que ele ficou em Portugal, ele teve essa profissão, né, de polícia administrativa. Bem, em 1899 ele herdou do seu tio uma fábrica a vapor de baguetes e galerias. Demorou para eu descobrir o que era isso. Porque quando você fala baguete, é pão, não é? Isso. Aí eu fui ver, fui lendo, informando, e era moldura, né? Fábrica de molduras. E eu falei, estranho, mas né? Então ele tinha esse tio, né, que ele ficou morando com esse tio, que cuidou dele, né? Ele herdou essa fábrica do tio, mas ele continuou com o trabalho, né, na polícia, tá certo? E não abandonou a carreira de policial, tá certo? Agora, o que acontece? Ele começa, durante o dia, andando na rua, ele começa alguém falar no ouvido dele, uma entidade falar no ouvido dele, olha, você tem que escreva para o Silva Pinto, né, o nome que ele falava, escreva para o Silva Pinto. Ele não deu bola para aquilo. Passado um tempo, ele andando de novo, ele ouvia, olha, você tem que escrever para o Silva Pinto. Ele, o que será isso, né? Não quis também saber. Chegou em casa, deitou, foi dormir. Olha que ele estava lá, de novo ouviu, falou, olha, meu amigo, levante-se, você tem que escrever uma carta. Ele vai, né? E o espírito de Camilo Castelo Branco chega para ele e transmite uma mensagem ao também escritor Silva Pinto, que pensava em suicídio. Então, eu acho que aqui é interessante a gente ter uma ideia de como ocorre com a espiritualidade. Nós somos observados constantemente pelos amigos espirituais, tanto inimigos como amigos. Nós somos observados. Quer dizer, o Camilo estava acompanhando ele porque ele queria mandar uma mensagem para um amigo que também era escritor, Silva Pinto, que estava pensando em suicídio. Por quê? Porque o Camilo Castelo Branco também foi um suicida. É isso? Apesar de ele escrever com o título na obra Memória de um Suicida, Camilo Cândido Botelho, nós sabemos que era o Camilo Castelo Branco. E ele deu esse pseudônimo, né, para ele, para não passar o que Humberto de Campos passou no Brasil, que a família queria os direitos autorais dos seus livros. E o Humberto de Campos começou a escrever como Irmão X. Não é isso? Então o Camilo também utilizou esse pseudônimo. E aí ele realmente pegou a carta, escreveu várias cartas, mas a primeira que ele escreveu, convencendo o amigo a não suicidar. E ele teve
o objetivo foi alcançado, que o amigo realmente não suicidou, né? E tem aqui um trechinho, a carta é muito longa, tá bem? Mas eu peguei aqui um trechinho que ele escreve no dia 28 de outubro de 1906, olha só. Meu amigo, meu irmão, meu doce e carinhoso irmão, as experiências que tens, estranhamente exagerada, das coisas que te cercam devem servir só para te desprenderes delas. Deves librar o teu espírito ao alto, e quando o fizeres, verás que tudo que a fadiga e tortura é tão mesquinho, tão insignificante, que não merece que por ele vibre a mais grosseira fibra de teu coração. Quer dizer, orientando o amigo que, olha, o que você está passando, né, vai passar. Esse sofrimento que você está tendo, ele é passageiro. Nada fica eternamente assim. Não é isso? Então, não tome essa atitude drástica, porque ele sentia o que ele estava passando. Camilo estava tentando alertar um amigo, porque ele passou por esse sofrimento muito grande. A gente lendo a obra Memórias do Suicida vai perceber, não só ele, mas tantos outros que ficaram no mesmo espaço, pode-se dizer, no plano espiritual, com sofrimentos atrozes devido a esse ato de tentar tirar a própria vida, o que não acontece, não é isso? Bom, ele também, como eu falei, ele foi um médium de diversas modalidades, né? A clareaudiência, evidência e cura, mas foi através da psicografia mecânica que ele realmente se destacou mais. E aqui tem um caso, não sei se vocês já viram falar, o homem macaco, que aconteceu aqui em Portugal, desse cidadão chamado Albano Beirão. Essa história, se vocês colocarem lá no YouTube, tem até vídeo, tem documentário sobre esse senhor, né, Albano Beirão. A história dele, do interior aqui de Portugal, muito criança ainda, com 7, 8 anos, era uma criança normal, todo mundo conhecia, brincando, etc. Um dia, ele começa a ficar irritado, e começa a gritar, e começa a andar de 4, correndo para lá e para cá, subindo nos telhados, subindo nas cercas, e de repente passava aquilo, ele ficava uma criança normal de novo. E ele foi crescendo com isso, e ninguém sabia o que Albano tinha. Chegou na juventude, na idade adulta, e aí foi mais difícil, porque ele tinha força. Ele tinha muita força. E ele realmente, as pessoas não conseguiam segurá-lo, né? As pessoas da cidadezinha já conheciam e deixavam bacias de água na porta, porque ele tinha muita sede. Então já sabia, ele passava ali, bebia muita água, com muita sede. E urrava, gritava, e ninguém conseguia segurar. No outro dia, estava normal. Tá? Um documentário que eu assisti, algumas pessoas, vizinhas, falaram assim, olha, eu acho que o Albano era perseguido por espíritos. Alguns falavam, não, ele deve ter uma doença que ninguém sabe o que é. Né? Outros falavam, não, é uma entidade que está acompanhando ele, por isso que ele fica assim. Onde entra aí Fernando de Lacerda? Tá? Em 1902, esse Albano está em Lisboa. Em um daqueles dias, ele sobe monumentos altos de Lisboa, desce dali, sobe fachada de prédios, aqui, e todo mundo fica apreensivo, ninguém consegue fazer. Mas a hora que esse senhor via o Fernando de Lacerda, ele vinha devagar, chegava perto do Fernando de Lacerda, lá pertinho, o Fernando de Lacerda colocava a mão na cabeça dele, a entidade ia embora. Todo mundo ficava admirado, porque as pessoas tinham medo de chegar perto do Albano. Né? Ele foi apelidado de o homem macaco, porque ele fazia gestos simiescos como um macaco. Quer dizer, aí vai mostrar o magnetismo pessoal de Fernando de Lacerda. Pelo que eu li, ele também ajudava muito os detentos, as pessoas que eram presas, porque ele era policial. Quando ele percebia que era um jovem, ele chamava num canto e falava, meu amigo, né? Está em tempo de você mudar o rumo da sua vida. Orientava, procurava ajudar aqueles detentos. Era uma atitude diferente dos policiais da época, porque eles queriam prender, prendia e não conversava, né? Você é delinquente, vá preso. Aí você vê a diferença do Fernando de Lacerda.
Ele via o outro como um irmão, um semelhante que ele queria ajudar. Tá? Então esse era o perfil, né? E está ali a figura do Albano Beirão, que morreu idoso, e pelo que eu li, aconteceu o seguinte: ele já estava bem mais velho, mas aí um dia ele entrou numa briga e alguém acertou uma facada no abdômen dele, ele ficou ferido. Depois daquela facada, nunca mais ele teve aquela atitude de sair correndo, gritando. Parece que a entidade que estava com ele também sentiu, né? E nunca mais voltou. E ele morreu bastante idoso. E aí começaram a fazer lendas, né? Que quando ele foi enterrado, só estava o corpo dele, a cabeça tinha sido levada para a Alemanha, né? Aí vieram que ele foi estudado, mas que ele foi estudado por muitos médicos, foi. Tá? Não só em Lisboa, como ele veio para o Porto também aqui, né, sendo estudado por médicos. Ninguém chegou à conclusão que a medicina podia explicar o que acontecia com Albano Beirão. Nós sabemos, de modo geral, pode-se dizer pela atitude, que era uma obsessão, né? Uma obsessão, tanto que o Fernando de Lacerda chegava perto, a entidade saía. Por quê? Porque ele tinha autoridade moral, ele tinha magnetismo para fazer aquela entidade se afastar. Coisa que nem todo mundo consegue fazer, tá bem? Olha aqui vem uma lembrança, né, do Chico Xavier, que escreveu em 1932 a sua obra Parnaso do Além Túmulo, onde realmente deu um grande impacto, né, no Brasil, trazendo a obra de grandes poetas brasileiros. Mas a gente lembra que 24 anos antes, em 1908, o Fernando de Lacerda fez a mesma coisa. Ele lançou, né, o primeiro volume do livro Do País da Luz. Tá? Então ele escreveu esse livro com também poemas desses escritores que vocês estão vendo ali. Tá certo? Essa de Queiroz, Elidoro Salgado, João de Deus, Victor Hugo, Júlio Diniz, Alexandre Herculano, Camilo Castelo Branco. Da mesma maneira que no Brasil tiveram muita agitação, né? Muita gente ficou admirado do que aconteceu. Será que aqueles espíritos são verdadeiros? Será que esse Chico Xavier é um charlatão? Será que ele está inventando essas histórias? Será que ele é uma pessoa que sabe escrever e realmente ele está enganando todo mundo? Aconteceu a mesma coisa com o Fernando de Lacerda. Camilo Castelo Branco, Victor Hugo, né? Alexandre Herculano, né? Será que esse Fernando de Lacerda também não está tentando enganar a gente? E aí, lógico, os repórteres, as pessoas todas vão atrás para saber como é que era a vida desse Fernando de Lacerda, né? E ele, aqui mostra também um trecho de Memórias de Suicida, psicografado por Ivone Pereira, que o Camilo Castelo Branco comenta sobre Fernando de Lacerda. Veja. Sim, Fernando de Lacerda, o protetor inesquecível, cujos caridosos pensamentos de amor e de paz, diluídos em cintilações de preces, tantas vezes me visitaram no desconsolo apavorante do tugúrio de trevas, onde minha alma espiava a ousadia de se haver antecedido à determinação da justa lei. O que acontecia? O Fernando de Lacerda estava ligado mentalmente a essas entidades, esses espíritos. E lá no lugar que Camilo estava sofrendo, ele recebia o pensamento, a prece, a ligação mental do Lacerda, dando bons pensamentos para ele. O espaço não tem barreira, a distância, quando a gente faz uma ligação mental. Quando nós pensamos na nossa avózinha, no nosso avô, no nosso irmão, no nosso marido, nossa esposa que já está desencarnada, se nós pensamos firmemente, o nosso pensamento chega até eles. Isso é real. Isso não é fantasia. Está aqui a prova que ele escreveu. E continua. Sim, Fernando, o coração boníssimo que continuava incansável e piedoso como ele só, a cativar-me com suas constantes visitas mentais. Olha aí, visitas mentais. Seus abraços amoráveis, convertidos em radiações benfazejas de novas preces para novas conquistas e dias melhores para o meu destino. Quer dizer, então imagine o alento que teve Camilo,
sofrendo, recebeu uma prece, não é isso? De um amigo encarnado, que foi Fernando de Lacerda. Isso ele teve contato com ele muitas vezes. Esses escritores estavam com ele direto, né? Aqui, esse aqui é um jornal chamado Século, né? Um jornal semanal, de 7 de setembro de 1908, de Lisboa. Fizeram uma reportagem, dá uma olhada, colocaram um esqueleto ali, né? Na frente da imagem do Fernando de Lacerda, um jornal assim que mostra uma coisa meio sensacionalista. Isso aqui é só um pedaço do jornal, mas eu tenho lá em casa e eu corri por ele. E o que acontece? Um jornalista, um repórter, vai entrevistá-lo. Diante desse movimento todo que Fernando de Lacerda escrevia, né, através dos escritores, será que esse Fernando de Lacerda realmente é verdadeiro? O que ele fez? Então foi lá visitá-lo, marcou uma visita para ele e foi até a casa e mandaram aguardar na biblioteca dele. Então, enquanto ele estava chegando, o repórter ficou na biblioteca do Fernando de Lacerda. Olhou os livros para ver se tinha algum livro da área de literatura. Será que ali tinha um Eça de Queiroz, um Camilo Castelo Branco, né, um Antero de Quental, o Alexandre Herculano? Não tinha nenhum livro de literatura, só livro de aventura, de capa, de espada, sabe aquelas coisas de aventura, né, de espadachim. Aí o repórter ficou meio estranho, né? Uma pessoa dessa que escreve essas coisas não tem uma literatura. Ele ficou meio até decepcionado, né, com o Fernando, né? Aí o Fernando de Lacerda chega, vamos, né, de braços abertos, recebe e falou para ele assim: e aí, o senhor já olhou minha literatura? Ele falou: pois é. Então, você viu que eu não tenho nada aqui de intelectual. A minha literatura é essa que você viu. Eu gosto disso aí. Quer dizer, ele não tinha uma leitura acadêmica de literatura para escrever aquilo que ele escrevia dos escritores portugueses. Mas o repórter continua conversando, então vai entrevistá-lo, senta ali ao lado dele, ele começa a contar, certo? Mas você realmente fala com esses escritores? Você tem? Sim, ele falou, eu faço com eles, estou com eles sempre. Mas, e que prova que você poderia me dar disso? Né? Ele falou, olha, você pode constatar. Eles estão aí agora? Estão. Você pode escrever? Lógico. Pegou a caneta, né? Apenas secou aqui e continuou conversando com ele e foi. Então, o que o senhor está achando? Como é que é? Começou a continuar a conversar. O repórter começou a ver que a mão dele não parava, né? Só, certo? Aí o repórter pega, está lá, escrito a mensagem, Alexandre Herculano, Camilo Castelo Branco. O Fernando de Lacerda era autêntico. Ele era daquele jeito mesmo e também não ficou preocupado, né, que o jornalista aceitou ou não. Ele escrevia espontaneamente como sempre fez, tá bem? Ele dividia suas atividades mediúnicas com a educação, também com a educação da sua sobrinha Laura, órfã desde os 2 anos de idade, e de Fernando, filho do gerente da fábrica, que também ficou órfão de mãe. Olha só, aí você já vê como é que era a personalidade dele. Ele tinha uma atividade policial, ele tinha uma atividade mediúnica, mas também cuidou, é isso, da educação, tá certo? Que ele tinha da sua sobrinha e de um gerente da fábrica lá, que era dele. Ele cuidava da pessoa que estava sem mãe, tá? Porque eu não li nada sobre o Fernando de Lacerda que ele teve esposa, filhos, não. Ele não teve, nenhum momento de que ele tinha nenhuma ligação com ninguém, uma mulher, uma esposa, nada, tá bem? Sobre isso eu não li. Bom, o que acontece? Ele, com a implantação da República em 1910, ele começa a ter dificuldades. Por quê? Porque ele era um espiritualista, é isso? Ele acreditava nos espíritos, pelo que acontecia com ele, mas o pessoal republicano mostrava na época as ideias materialistas, não é isso? Como comenta aqui, ateístas, pregado pelos republicanos. Então ele começou a ficar desconfortável no seu trabalho, que muitos já estavam realmente
totalmente ligados ao pensamento republicano, e essas coisas de Deus, né, de espiritualidade, essas coisas não cabiam naquele momento. Então ele começou a sentir um certo desconforto no seu trabalho, tá bem? Isso vai se agravando depois. A partir de 1911, a situação profissional de Lacerda ficou delicada, devido a uma sindicância policial em um clube recreativo do qual Lacerda havia pertencido. O que acontece? Então eles montaram uma associação e ia lá para conversar. Tá? Então ali tinha várias pessoas que ele conhecia. Mas, quando ele percebeu que aquelas reuniões, um dia que ele chegou numa da reunião, o pessoal estava jogando cartas, né? Estava apostando, tá? Ele percebeu que aquela reunião, e era proibido à época você fazer jogos de azar. É isso? O que ele faz? Ele se afasta desse grupo. Ele se afasta realmente, fala, não é o que eu quero, afasta. Só que, o que aconteceu? Descobriram esse clube, isso, prenderam as coisas que tinha lá, algumas pessoas foram presas e acusaram o Fernando de Lacerda que ele fazia parte daquele grupo. Ele já não estava mais lá. Tá? E teve um jornalista à época, que agora eu não me recordo o nome dele, mas que escreveu direto combatendo o Fernando de Lacerda, porque ele é isso, é aquilo, é isso, ele está lá, ele está envolvido com jogatina, com jogo de azar, etc, etc, etc. Tudo para poder acabar com a carreira dele, né? Acontece isso, mas ele, né? O que aconteceu? Ele foi suspenso da sua atividade profissional por ser considerado conivente com aquela prática. A política da época, as pessoas, ele que deveria ser afastado da sua atividade, tá bem? Devido a essa situação difícil, estava passando e animado por um amigo que era administrador da livraria da Federação Espírita Brasileira, que se correspondia assiduamente, começou a pensar em emigrar para o Brasil. Então, esse amigo que correspondia com ele, percebeu a situação, essa transformação que estava passando em Portugal, da monarquia para a república, percebeu o pensamento, como é que era a índole, a maneira de ser de Fernando de Lacerda, e falou, meu amigo, vem para o Brasil. Né? Aqui não está tendo essa coisa nesse momento, venha para cá, né? Nós te damos apoio, certo? Poucas semanas depois, soube que a sua demissão da carreira de policial era iminente, não é isso? Decidiu então embarcar para o Brasil. Ele deixou a fábrica, aos cuidados de seus irmãos que ele tinha, bem como a educação das crianças que estavam sob a sua guarda. Bem? Olha aí, embarcou em Lisboa, 10 de julho de 1911, e chegou ao Rio de Janeiro 13 dias depois, 23 de julho de 1911. Tá? Então ele lá encontrou essa pessoa que ele já conhecia, não é isso? Foi alugar um quartinho muito simples, é o que ele podia pagar na época, ficou lá num quartinho muito simples para poder, né, começar as suas atividades, se apresentou à Federação Espírita Brasileira e logicamente de imediato já o conheciam, né? Ele foi abraçado, ele foi recebido ali e começou já a conviver com os espíritas na Federação Espírita Brasileira, bem? E aí saiu à procura de emprego. O que ele sabia fazer? Ele era um policial aqui em Lisboa, um policial administrativo, não é isso? E aí, uma das pessoas, né, que é o Dr. Fernando de Moura, que eu conhecia, falou assim, meu amigo, vou te arrumar um serviço que você fazia em Portugal. Você vai ser um policial da mesma maneira, tá? Seu salário vai ser maior do que você tinha lá em Lisboa. Só que tem um detalhe. Para você ser um funcionário público no Brasil, você tem que se naturalizar brasileiro. Você não pode ser funcionário público sendo português. Aí ele ficou pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? O que ele fez? Não aceitou a proposta. Não quis virar brasileiro, né? E ficou desempregado por muito tempo, muita dificuldade. Mas, o que eu penso? O Fernando de Lacerda, ele tinha um trabalho a fazer, ele tinha que ter um apoio, ele não ia ser desamparado pela espiritualidade, não é isso?
E aí, teve esse amigo do Dr. Fernando de Moura fez uma trama, posso dizer, para dar um jeito. O que ele fez? Esse Fernando de Moura tinha apartamentos que ele alugava, né? Então o que ele fez? Ele fez uma venda fictícia ao Fernando de Lacerda. Estou te vendendo o prédio, né? E não rolou dinheiro nenhum, só saiu uma documentação que o prédio foi passado para Fernando de Lacerda. E o Fernando de Lacerda começou a alugar para poder sobreviver. Jeitinho brasileiro. Deram um jeito para ele poder sobreviver, porque a situação dele estava difícil, né? Então esse amigo, tá bem? O prédio era dele, não era ninguém, o prédio era dele. Simplesmente fez uma venda fictícia e o Fernando de Lacerda começou a sobreviver, que era muito pouco ainda, mas ele conseguiu sobreviver com esse pequeno salário, bem? Ele recebeu via mediúnica uma série de 4 livros editados em língua portuguesa com o título de Do País da Luz. São os livros que ele escreveu. Muitos espíritos de grandes vultos da literatura, da política, da religião se comunicaram por seu intermédio, podendo se destacar, como já falei, né, essa de Queiroz, Camilo Castelo Branco, tantos outros, até Napoleão Bonaparte, olha só, Leão XIII, Bartolomeu dos Mártires, Teresa d'Ávila, Allan Kardec escreveu através dele, é isso? Olha quantos nomes, pessoas importantes, não é? O que acontece? Quando ele escrevia aqui, quando ele chegou lá no Brasil, aqueles espíritos estavam tudo lá já para escrever com ele também. Estava lá, ninguém o abandonou. Não sei como é que eles foram para lá, se eles foram de navio, né? Mas eles estavam lá já. Todos aqueles espíritos que ele escrevia continuaram escrevendo através de Fernando de Lacerda, tá bem? E ele ainda sonhava em voltar a Portugal, é isso? Mas como ele mesmo dizia, não para viver, pois o seu Portugal já não existia mais. Muito tempo se passou, não é? Mas ele queria, porque ele deixou aqui amigos, ele deixou parentes, não é? Ele queria retornar a Portugal, mas não conseguiu. E queria também que muitas pessoas fossem para lá, e ele conseguiu, né? Um afilhado dele, Fernando, imigrou para o Rio de Janeiro, por intermédio do mesmo amigo, que conseguiu trabalhar na companhia de seguros. E tinha também a Laura, né, a sua sobrinha, que ele queria realmente também lá, mas não conseguiu chegar lá, né, não conseguiu recebê-la, tá? Porque ele ficou doente, tá bem? O que acontece com ele? Devido a uma hérnia que há muito o fazia sofrer, rebentou. E você imagina, no começo do século XX, né? A situação da medicina, como é que era, uma hérnia que hoje é uma coisa muito simples de ser tratado, não é isso? Então arrebentou, Lacerda foi enviado ao hospital, onde foi realizada uma cirurgia de emergência, devido à infecção generalizada. Lacerda desencarnou no dia 6 de agosto de 1918, aos 53 anos de idade. Muito jovem ainda, não é? Muito jovem. Bem, e aí foi uma septicemia, né, uma infecção generalizada, não teve jeito de recuperar. Ele foi sepultado no dia seguinte no cemitério São João Batista, no bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro. Tá? E em setembro de 1939, seus restos mortais foram transladados para o cemitério do Alto de São João, em Lisboa. Tá? Quer dizer, trouxeram depois os seus restos, hoje estão lá em Lisboa. É isso? Os restos de Fernando de Lacerda. Tá? E ele trabalhava nesse período ainda na edição do 4º volume do livro dele, No País da Luz. E amigos que pegaram, né, todos os escritos dele e publicaram esse 4º volume. Tá bem? Olha aí, Fernando de Lacerda na obra de Chico Xavier. Em 1951 foi publicado o livro psicografado por Chico Xavier com o título Falando à Terra, com a mensagem de diversos espíritos, e entre eles, Fernando de Lacerda. Olha um trechinho da mensagem que ele deixou. Tive a felicidade de transmitir aos meus contemporâneos as notícias de vários pensadores e literatos redivivos, incorporando-as ao espiritismo luso-brasileiro,
qual o telegrafista postado à ponta do fio estendido entre os dois mundos. Entretanto, guardo ainda bem vivas as marcas do sarcasmo e da perseguição que o serviço me valeu, por parte de muitas personalidades importantes, já agora recambiadas para cá, onde não mais se dispõe ao mau gosto de escarnecer a verdade. Não é fácil entregar certas mensagens a destinatários que se voltam contra elas. É bem o Fernando de Lacerda. Você vê na maneira de escrever, na maneira de... Quer dizer, ele como Chico também passou por muita dificuldade para as pessoas, né, que recebiam as suas mensagens. Tá certo? Então, o que o Fernando fala, ele recebeu muito sarcasmo, muita gente o criticou à época, as mensagens que ele escrevia, tá certo? E ele fala, só que aconteceu o quê? Muitos foram recambiados para cá. Aí ele encontrou aqueles que o criticavam, estava lá no plano espiritual agora. E o que aconteceu? Não mais se dispõe ao mau gosto de escarnecer a verdade. Aí eles sentiram ali o que era real. O Fernando de Lacerda não estava querendo enganá-los. Ele estava mostrando o que era a vida. A vida nossa verdadeira é a nossa vida do Espírito. Aqui é uma passagem, é o período que nós estamos aqui para aprender, para resgatar uma série de coisas para o nosso aperfeiçoamento pessoal. Tá certo? E, para encerrar, eu peguei essa notícia também. A União Espírita da região de Lisboa realizou o seminário Fernando de Lacerda, médium português, um vulto do movimento espírita. Cerca de 230 pessoas se inscreveram no evento, 27 de março de 2011, no auditório da Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa. O evento procurou resgatar o trabalho de um médium e um espírita notável, cuja influência extrapolou os limites da nação portuguesa. Fizeram isso também, pelo que eu vi, para que as pessoas possam conhecer o trabalho de Fernando de Lacerda, um médium português importante, que é importante a gente conhecer, não é isso? Que a gente possa se inspirar também na sua atitude de cristão, de pessoa que serviu realmente as pessoas que estavam com ele e tantos outros, certo? Tá aí os dois médiuns, não é? Muito importantes, ok? Muito obrigado a todos.